Amém. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos falando sobre a presença. E hoje, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria a ausência. Nós vamos entender um pouco sobre uma história bíblica. O Giana, semana passada, nos explicou um pouco sobre... Pode abrir lá, deixa aberto lá em 1 Samuel. O Giana, semana passada, nos explicou um pouco sobre a Arca da Aliança, a importância da manifestação da presença de Deus na Arca da Aliança. Embora a Arca da Aliança não era a presença de Deus, ela era um símbolo que continha símbolos da manifestação da presença e ela mesma tinha um espaço, que era o espaço vazio, que a gente chama, onde a presença de Deus se manifestava de tempos em tempos durante os sacrifícios. Amém? Vocês lembram ou não? Se você não lembra, duas coisas que eu posso falar para você. Uma é gravação, você pode ir lá na gravação ouvir, e a segunda é estudo bíblico. Estudo bíblico. Mas você lembra, né? Então a Arca da Aliança, dentro dela, continha a vara de Arão, as tábuas da lei de Moisés e o maná. E a arca, ela era feita e desenhada de uma forma específica para que fosse um símbolo que quando as pessoas olhassem, ela remetia à presença do Senhor. E ali em cima tinha um propiciatório, no meio dos anjos feitos de ouro, e a presença de Deus se manifestava nesse espaço vazio. E por que era um espaço vazio? Porque onde se manifestava a presença de Deus não tinha nenhum símbolo. Porque qualquer símbolo que tivesse se tornaria uma idolatria. Porque nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? E vocês lembram também que o Jean explicou na semana passada que a arca, ela, além do Santo dos Santos, quem podia entrar no Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote amarrado por uma corda uma vez por ano. A arca também só podia ser manipulada, conduzida, limpa, levada por pessoas específicas que recebiam aquela consagração para tocar na arca, para estar ali mexendo na arca. Fora dessas pessoas, se alguém tocasse na arca, se alguém olhasse, sério, a gente vai ler um versículo, se alguém olhasse para dentro da arca, o que acontecia? Blé, morria. Por quê? Porque o Senhor é santo e nós não somos santos, apesar do nosso sobrenome ser santos, pelo menos 80% da igreja o sobrenome é santo. Mas morria. E aí, se você lê só o Velho Testamento, sem a perspectiva de Cristo, do Cristo ressurreto, você acha Deus um Deus mau. Que você olha e fala, meu Deus, as pessoas só olhavam, ela só olhou. A gente vai ler mais ali na frente que um dos dois filhos de Abinadab, que foi ajudar a levar a arca, o boi tropeçou, a arca ia cair no chão, ele foi fazer o favor de não deixar a arca cair, deu uma seguradinha, o que aconteceu? Morreu, blé. Porque nós não somos santos, e o padrão de santidade de Deus é o padrão de santidade de Deus. Então quando você lê o Velho Testamento, você tem que pensar assim, graças a Deus por Jesus, porque Jesus faz com que a gente possa acessar a arca, lembra do véu que se rasgou. Amém? Bom, a gente vai entender então um pouquinho o contexto. O povo ficou no Egito um tempão, vocês sabem, né? Foi para o deserto, como o Jean falou, daí no deserto Deus manifestou várias coisas e demonstrou a forma como ele devia ser adorado. Deus estava se fazendo conhecido para o seu povo. O Senhor demonstrou como deveria ser o tabernáculo, ensinou a realizar, eles construírem a arca, o tabernáculo e tudo mais. Eles entraram na terra prometida. Moisés ficou, eles entraram com Josué. Amém? Estão me acompanhando? Está fazendo sentido? Ok. Quando eles entraram, o tabernáculo ficou agora fixo. Eles não eram mais um povo itinerante. Então o tabernáculo foi para uma cidade chamada Siló. E lá ficou. E a arca tinha que ficar dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos. Amém? Depois desse período, se você for um dia ler a Bíblia toda, e espero que você faça isso, não precisa fazer todo ano, porque Deus não quer um desempenho de você. Mas você precisa ler toda a Bíblia a vida inteira até morrer. Nunca pare. Mas
se você for ler lá, você vai ver que depois desse período em que eles entraram em Canaã, que era a terra prometida, que eles, né, conseguiram adentrar naquela terra, começou um período chamado período de juízes. E essa é a parte da Bíblia que você tem que ler assim com um amigo de oração mais experiente que você possa de vez em quando mandar um áudio e falar: oi, o que aconteceu aqui? Porque tem uns acontecimentos dificílimos de engolir ali. Coisa dificílima de ler, tá? E aí você fica: meu Deus, cadê Deus? Onde Deus está aqui? Por que Deus permite? Bom, Deus levantava alguns juízes para julgar a nação de Israel e julgava alguns profetas para profetizar para Israel. Mas o povo, assim, se deturpava, tanto em relação à leviandade quanto em relação à idolatria. Por que Deus permitia, se agora eles estavam na terra prometida? Porque assim como lá em Noé, Deus permitiu, todo mundo que é mal vai morrer, vai ficar só os bonzinhos. Adiantou? Não. Agora, em Canaã, o povo que era idólatra do Egito, todo mundo morreu no deserto, entrou só os filhos, todo mundo bonzinho. Adiantou? Não. O que Deus estava mostrando com isso? Nada que compete ao homem adianta. Vocês precisam de um Redentor. Todos os acontecimentos do Velho Testamento apontam para o Cristo e para a necessidade da sua ressurreição. Amém? Temos o período de juízo, um período tenebroso. Filmes de terror não é nada do lado do período de juízes. E dentro desse esquema do período de juízes, a Bíblia fala que naquela época eram muito raras as visões e as profecias. Se você não precisa ler comigo, mas se olhar lá no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel, ele fala ali: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. E aí você conhece a história do pequeno Samuel. Ana, uma mulher estéril, começa a orar. É uma oração que a gente não precisa fazer nessa comunidade, não é mesmo? Começa a orar: eu quero um filho, Senhor. Todo ano ela vai lá sacrificar com seu marido, levar os sacrifícios. Por que ela vai lá? Porque o templo, que ainda não é o templo, né, o tabernáculo, está em Siló. Ela vai lá em Siló com a sua família sacrificar. Ela, Eucana e Penina. Ela, seu marido, Eucana e Penina. Isso. As duas esposas de Eucana. Ela engravida e antes dela engravidar, o que ela fala? Grávidas. Grávidas, essa pregação de hoje é totalmente para vocês. Por quê? Para vocês aprenderem o que vocês falam sobre o filho de vocês dentro do ventre é uma palavra profética muito importante. E segundo, eu vou dar várias dicas de nomes maravilhosos. Maravilhoso. Ela engravida de Samuel, com Samuel ainda no ventre, ela fala: Senhor, se você me der um filho, antes dela engravidar, se você me der um filho, eu vou consagrar ele a você, eu vou entregar ele no seu tabernáculo, e ele viverá para te servir desde a infância. Ela tem Samuel na idade de desmame, mais ou menos 5 anos de idade naquela época, pega Samuel, leva para ser criado por Eucana. Oi? Eli, Eucana é o marido. Eli, que não é Eli do livro de Eli, do filme, é outro Eli, é Eli da Bíblia. Amém? Eli, ela deixa seu filho lá, depois ela tem vários outros filhos, e uma vez por ano ela vai lá e vai visitar Samuel, leva roupinha para ele nova. Ele é criado então por Eli, e Eli tem 2 filhos. O primeiro nome que você pode anotar aí, o nome dos filhos de vocês: Ofni e Finéias. Amém? Samuel começa então a ser criado por Eli naquele ambiente de tabernáculo, aquele ambiente da presença, mas que as visões eram raras e profecias quase não aconteciam. Entretanto, uma vez por ano, a presença de Deus se manifestava ali, né? Na Arca da Aliança. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia fala que eles eram maus perante aos olhos do Senhor. E por que eles eram sacerdotes no templo?
Por que é importante eu falar isso? Gente, eu vou cruzar várias informações hoje, que minha mente está muito doida, vocês vão ter que me acompanhar, embarquem nesse trem comigo. Vamos lá. Por quê? Diferente do que nós pensamos hoje, ou seja, não há nepotismo, não acreditamos em nepotismo na igreja, não acreditamos que necessariamente o filho do pastor é o herdeiro do pastor e o dono da igreja, quem esteve aqui na sexta-feira sabe disso. Mas aqui, a linhagem sacerdotal é importante porque só aqueles que são da tribo de Levi podem ser sacerdotes. Então, os filhos de Eli são sacerdotes também no templo, Ofni e Finéias. E eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. O que eles faziam que era mal aos olhos do Senhor? Eles corrompiam a adoração do povo. Como que eles corrompiam a adoração do povo? Bom, o povo levava os seus sacrifícios para ir fazer as orações e expiar os seus pecados, porque havia sacrifício de louvor e adoração, sacrifício de expiação de pecados, vários tipos de sacrifício. E quando o povo levava esses sacrifícios e adorar o Senhor, Ofni e Finéias deturpavam a adoração do povo. Vocês estão me acompanhando? 2 problemas a gente vê aqui. O primeiro problema, óbvio, Ofni e Finéias deturpando a adoração do povo, conforme eu falei agora. Gravíssimo. Mas temos um segundo problema. Se a gente não olhar a história com o olhar do Espírito Santo, a gente talvez vá se perder e vá começar a colocar toda a culpa em Ofni e Finéias. Havia um povo que também estava corrupto, porque o povo sabia como adorar. Eles foram ensinados. A lei foi lida para todos. Eles poderiam falar, errado isso aí, trouxe essa gordura aqui para queimar no altar do Senhor. Você está mandando falar que espetar com garfo que você vai levar carne para casa? Gente, está errado, vamos chamar Eli aqui, vamos conversar. Ninguém fez isso. A corrupção de um pastor sempre aponta para a corrupção das ovelhas, que mantiveram ele lá. Porque a gente quer delegar para o pastor, né? Pastor, ora por mim. Eu oro com você, meu irmão, por você não vou orar, não. Não me coloquem nesse lugar. Aliás, por favor, não me coloquem nesse lugar, que possivelmente que eu vou decepcionar é com certeza. Agora, o nível que eu vou decepcionar é que talvez a gente possa negociar. Havia uma corrupção de um povo. E, queridos, eu falo isso de um ponto de vista de uma ovelha que já foi ferida. Quando a gente olha e fala, poxa vida, olha esse escândalo aqui. Tem uma igreja por trás desse escândalo que também calou seus profetas. Amém? Estão me acompanhando? Amém. Eli, como um pai apaixonado por seus filhos, não corrige os seus filhos da maneira como deveria. E você vai ver, se você ler depois 1ª e 2ª Samuel, que a gente vai falar de mais para frente, quando Eli recebe a notícia de que os filisteus tinham roubado a arca, ele fica tão mal, ele não estava preocupado com os filhos morrerem, ele estava preocupado com a arca ser roubada. O coração de Eli não estava errado. O problema é que os filhos de Eli ocupavam um lugar que não deveriam ocupar no coração de Eli. Um dó maior do que deveriam. A presença de Deus é muito importante, mas não mais do que os meus filhos. Ele não chamou a atenção dos filhos. O fim de Eli é muito triste. Mas vamos lá. Os filhos de Eli são muito perversos, Samuel cresce em graça e misericórdia, Samuel recebe a profecia do Senhor, imagina, né? Samuel recebe a profecia do Senhor assim. Primeiro, Deus acorda Eli e fala, vai lá e pergunta para Samuel o que Samuel tem para dizer. Aí ele vai lá e fala, Samuel, pode me dizer o que Deus te falou, seja sincero comigo. Mas Samuel fala, ele falou que vai te matar. Você e seus filhos. E toda a sua descendência, não vai sobrar ninguém para ver o que Deus vai fazer de bom por Israel. E assim acontece. Muito bem, Samuel está lá, tudo certo, toda essa corrupção acontecendo. E Israel está em guerra com os filisteus. Quando a Bíblia fala dos filisteus, o povo filisteu é um povo que deixou de existir.
mas a maioria do povo filisteu é o povo que ocupa a região hoje da Palestina, da faixa de Gaza ali. Então é uma guerra um pouquinho mais longa do que a gente acredita, né? Então sempre que você olhar aqui filisteu, você pode imaginar o povo palestino guerreando contra Israel. E aí, nesse contexto disso tudo acontecendo, os filisteus estavam em guerra contra Israel. Você vai ler comigo, por favor, 1 Samuel 4. Nós vamos ler. Posso ler? Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Brilhante ideia, né, gente? Eu vou lendo e vou comentando, tá? Brilhante ideia, né? Vou tirar a arca de onde Deus mandou ela ficar, do lugar que ela deveria estar, e vou trazer para o acampamento. Uma ideia ótima. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Então eles fizeram tudo certinho. Por quê? Porque só os sacerdotes poderiam trazer a arca. Ofni e Finéias eram sacerdotes. Poxa, estamos fazendo a liturgia correta, com a intenção errada. Vocês estão me acompanhando? A liturgia está certinha. É o sacerdote que tem que trazer. Mas a intenção está errada. Por que eles queriam trazer a arca? Para vencer a batalha. Vamos continuar. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que é isso, gente? O que parece isso? Adoração. Não parece adoração? O chão tremeu, todo mundo gritando. É um mover, mas é um mover emocional. Essa arca pode trazer o que eu quero. Ah, querido, eu já fui muitas vezes isso aqui. Você também. Mover emocional. Uau! Querido, as suas emoções, elas podem glorificar a Deus. Você pode chorar, você pode tremer, você pode arrepiar, não é um problema. Mas a sua emoção precisa estar sujeita ao teu espírito. Amém? O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes, estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos, sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos uma porção extra do Teu Espírito Santo hoje. Primeiro, porque eu estou muito debilitada e eu preciso completamente da Tua graça. E segundo, Senhor, porque a gente precisa abrir o nosso coração e estar com o nosso foco em Você. Então, que o nosso coração possa estar realmente aberto, que as distrações, elas não desviem o nosso coração daquilo que a gente precisa prestar atenção, em nome de Jesus. Amém. Amém? A arca foi levada embora. E agora? O que aconteceu? Os filisteus levaram a arca embora. Vocês acham que ia ficar tudo bem com os filisteus? Claro que não. Encheu de tumores
a vida lá do povo filisteu, um monte de rato dentro do povo filisteu, e eles começaram a compreender. Opa, talvez tenha alguma coisa errada aqui. Mas antes disso, vamos entender o fim do profeta Eli. Ofni e Finéias já tinham morrido. E aí, quando vieram para contar para o profeta Eli que Ofni e Finéias tinham morrido e a arca do Senhor havia sido levada, Eli era muito velho, a Bíblia fala que ele tinha 98 anos, estava sentado na beira do templo e o coração dele tremia, no versículo 13, tremia pela segurança da arca de Deus. Ele não estava preocupado com a segurança dos filhos dele, estava preocupado com a arca do Senhor. Muito embora ele nunca tivesse corrigido os filhos dele pelo que os filhos dele faziam. E aí, quando vieram contar para ele o que aconteceu, versículo 18, quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou os pescoços e morreu, pois era velho e pesado, havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Cabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Num dia. Aí os filisteus, hoje eu vou contar uma história para vocês, tá? Hoje não vai ser uma pregação assim, porque eu nem tenho essa condição. Aí os filisteus levaram a arca e colocaram aonde? No templo de Dagon. Dagon é um deus, não sei, metade peixe, tipo um sereio, metade peixe, metade homem. É um sereio, vê só a foto dele, é um sereio. Metade peixe, metade homem, que acredita-se que é um Aquaman, tipo um Aquaman. Acredita-se que era pela agricultura, ele era assim um deus relacionado à agricultura, à fertilidade. E eles levaram a arca do Senhor para o templo de Dagon. Eles adoravam Dagon para que Dagon desse para eles muita colheita, enfim, provisão. Então, peraí, deixa eu ver se vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi. Os filisteus pegaram a arca e levaram para o templo de um deus que eles adoravam em troca de algo. Mas os israelitas tinham feito a mesma coisa com a arca. Então, os israelitas estavam tratando Deus como Dagon. A gente faz isso, né? Bom, eles colocam lá, o dia amanhece, Dagon tá quebrado, com a cara no chão, eles consertam Dagon. Olha que tristeza tu ter que consertar um Deus. Eu nunca fui, corta essa parte aqui, tá? Eu nunca fui católica, gente, mas eu fico me perguntando como é que pode isso assim? É uma coisa diferente, assim, diferenciada, né? Você tem que colar com cola um Deus, coloca lá. Aí bota lá de novo, no outro dia o que acontece? Dagon com a cara também todo quebrado. Aí eles entendem. Pô, um monte de gente com tumor, um monte de rato, Dagon quebrado. Gente, isso aqui não tá fazendo bem pra gente, não. Gente, eu vou viajar muito na maionese agora com vocês. Talvez a gravação da pregação vai ter 10 minutos que o Jean vai cortar. Todo o resto. Porque eu vou falar para vocês como eu vejo o que está acontecendo aqui, entendeu? A versão renatiana da Bíblia. Mas, ó, aí o que eles fazem? Não, a gente vai devolver. Eles reúnem lá, vamos devolver essa arca não está fazendo bem pra gente. Aí colocam a arca numa carroça. Aí o que eles fazem? Eu vou viajar muito, mas vamos lá. Vamos colocar a arca com 2 vacas que nunca tiveram jugo sobre elas, ou seja, nunca trabalharam. Nunca tiveram um negócio ali, nunca trabalharam. E que acabaram de ser mães, tem bezerrinhos. 2 vacas, um bezerrinho cada, 2 bezerros. E vamos colocar esses bezerros dentro do curral fechado. E soltar as vacas. Por
quê? Porque qual é o natural da vaca que acabou de ter um bezerro? Ela vai andar pro bezerrinho, porque a mamãe quer ficar perto do seu neném. Vocês estão acompanhando meu pensamento? Tá. Natural, né? Se as vacas não forem para os bezerros e forem andando para Israel, é porque é por causa dessa arca que a gente está assim. Mas é certo, está escrito isso. Agora eu vou falar o que eu penso disso. Dois bezerrinhos. Aí o que as vacas fizeram? Bezerrinho aqui, Israel para lá. Foram para Israel. Deixaram os bezerrinhos. As vacas foram mais prudentes que Eli. Essa é a versão relativa. Porque às vezes o animal está glorificando a Deus e a gente não está. Aí as vacas foram. Chegou no acampamento de Israel. Todo mundo, a arca voltou, que beleza. Um lugar chamado Bet-Semes. Os filisteus de longe, não querendo estar perto da arca. Aí foram pegar a arca. Coitada das vacas, morreram em sacrifício para o Senhor. Mas para as vacas era melhor morrer em sacrifício para o Senhor do que andar para os próprios filhos. Que loucura, né? Mártires, as mártires, as vacas mártires. Foram. Aí lá no capítulo 6, me acompanhe. Vamos fazer esse rolê comigo. Versículo 19. Começa leve. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque eles olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo? Clamaram, para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriat-Jearim e disseram, os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham buscá-la. Quando eu estava lendo, na semana passada, eu lembrei, não sei se vocês vão lembrar dessa passagem, que Jesus ele vai curar um jovem lunático e ele expulsa os demônios por uma manada de porcos. E os porcos vão correndo e se jogam do precipício. E o que o povo fala para os porcos? Não, o que o povo fala para Jesus? Vai embora. Entendeu? Tipo assim, libertou, o Filho do Deus vivo está aqui, mas eu quero que ele vá embora porque está acabando com o meu agro, o meu bacon. Está entendendo? O que a gente faz com a presença do Senhor? Aí tá. Aí, filisteus devolveram a arca. Não podia olhar para a arca, todo morreu. Aí chamaram os descendentes da tribo de Levi, quem podia, né? E aí, capítulo 7. Então, os homens de Quiriat-Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab. Outro nome maravilhoso. Numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. Tanto Abinadab quanto Eleazar eram da tribo de Levi. A arca permaneceu em Quiriat-Jearim por muito tempo. Quanto tempo está escrito na Bíblia de vocês? 20 anos. E o que aconteceu nesses 20 anos? Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. O que aconteceu? Nada. Então, peraí, a presença do Senhor estava ali com a arca. Não estava? Estava. E o que aconteceu? Nada. A presença do Senhor foi lá para o negócio, lá, o acampamento do exército. Eles achavam que iam vencer a batalha, porque a presença do Senhor estava ali. Claro que eles vão vencer. O que aconteceu? Nada. Querido, não adianta. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba, uma coisa nova, recente. Deus é onipresente. Então a presença dele sempre estará. O que muda é a sua consciência da presença do Senhor. Como você reage à presença dele? A presença estará. É claro que aqui a gente está falando de uma circunstância
da presença manifesta pontualmente, porque ainda não existia o sacrifício de Cristo. Mas é um exemplo que a presença, sem a consciência da presença, e por que não acontece nada? Por que será? Por quê? Será que é porque Deus depende de você para fazer alguma coisa? Deus olha dos altos céus e fala: ah, Jaque, poxa, queria tanto te abençoar, mas você não deixa. A Lena me mandou essa semana, coisa, que quando Deus me chamou, Deus já levou em consideração minha estupidez. Que bom! Mas então por quê? Porque sempre foi sobre um relacionamento. Ah, porque se a presença de Deus estiver aqui, eu vou ficar rico, eu vou ter muito. Pode ser que sim, pode ser que não. João Batista diria que não. E nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Durante esse período de 20 anos em que a arca ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu. E a maioria dos teólogos respeitáveis, estudiosos, acreditam que esse primeiro período de 20 anos, ele foi um período em que Samuel, na sua pequenez, começou a profetizar e a propagar o evangelho, a disseminar a importância do arrependimento, porque aquele povo tinha se tornado idólatra. Eles adoravam a Deus Astarote e outros deuses também. Então, ele começa nesses 20 anos a falar da necessidade de arrependimento do povo. 20 anos. E nada mudou. Se você continuar ali no versículo 3. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, 20 anos. 20 anos depois. Porque durante esses 20 anos ele estava fazendo um trabalho invisível. Sabe aquele trabalho que ninguém vê? Era o trabalho de Samuel. Aí depois de 20 anos, fazendo, disseminando, falando, conversando, ele fala: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele, então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal, de Astarote, e serviram somente a Deus. E aí, a gente vai transitar mais um pouquinho. A maioria dos teólogos acredita que não foi... Acredita não, porque se a gente fizer uma conta básica aqui de matemática, a gente chega na mesma conclusão. Que a arca ela não ficou na casa de Abinadab só 20 anos, porque ela só foi trazida de lá por Davi. E entre o que aconteceu aqui e Davi, tem 40 anos de ato, que é o governo de Saul. Então, 40 mais 20, 60. Ok? 60 anos. 60 anos. E durante os primeiros 20, nada aconteceu. E o que aconteceu nos outros 40? Nada também. O pessoal estava tentando se arrepender do que tinha feito. Aí depois desses 60 anos, tem rolê, né? Saúl, Davi e tal, né? Aí a gente vai lá para 2 Samuel. Aí Davi, um rei que compreendia a essência da presença do Senhor, apesar de seus pecados, suas limitações. Um dos primeiros feitos, quando Davi assume o trono, porque de ser proclamado rei até assumir o trono foram em torno de 13 anos. E aí, capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá e Judá, a fim de buscar a Arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos.
que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca num carro novo e levaram de onde? Aonde que eles pegaram? Da casa de Abinadab, que ficava num monte. Então é o mesmo Abinadab, morava lá na colina. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso e ele morreu ali mesmo. Porque Deus é Deus. Ele é santo, o padrão do Senhor é a santidade. Se não for por Jesus, querido, todas as vezes que a gente canta meia boca sem saber o que está cantando, a gente fulminado. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na casa de Gate, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por quanto tempo? Quanto tempo? Sou eu que não comi? Vocês não conseguem falar? 3 meses. E o Senhor fez o quê? Abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Então, durante 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. O que aconteceu? 0. Aí 3 meses na casa de Obed-Edom. Eu estava falando com o Jean, eu falei, eu fico imaginando Obed-Edom. Davi falando assim, Obed-Edom, Bebê. A gente estava trazendo a arca lá dos filisteus, que ela matou um monte de gente lá nos filisteus, né? Aí foi pra casa da Abinadab, aí lá não aconteceu nada, tava tudo tranquilo. Quando a gente foi trazer, morreu Uzá. Foi só segurar, morreu. A gente tá morrendo de medo, pode ficar a arca na sua casa? Aí o Obed-Edom, cola comigo, pô. Vai dar bom. Deixa aí, pô. Deixa aí. E deu certo, deu bom. 3 meses na casa de Obed-Edom e ele e a sua família foram abençoados. Eu queria, irmão, um dia sentar na mesa com Obed-Edom para entender como é que era o coração desse cara. Como é que era o coração dele, que a presença do Senhor, que matou Uzá, decidiu estar na casa de Obed-Edom e falou, vou abençoar todo mundo aqui. Como é que era o coração de Obed-Edom? Ele entendeu. Ele entendeu. Aí o que aconteceu? Como acontece na maioria do povo crente? O que aconteceu? Fofoca. Ali 12. Brincadeira. Ó. Disseram ao rei Davi, disseram. Quem disse? Dê nomes, não vai dar. O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca. O Senhor usou a família de Obed-Edom para acalmar o medo que Davi estava sentindo. Davi, irmão, Davi, com medo. Você está entendendo? Davi. Porque, querido, você entendeu que a presença estava na casa de Abinadab 20 anos e na casa de Obed-Edom 3 meses? Como é que é o coração e a consciência da presença que a gente tem? O que você e eu temos feito com a consciência da presença de Deus? Tem vou misturar aqui os assuntos, mas tem um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung, que é uma das linhas de abordagem que eu sigo na clínica, que eu pude conhecer a casa dele na Suíça, tive essa oportunidade. Na casa dele tem um umbral, claro que ele já morreu há muito tempo, né, gente? A casa dele é um museu, né? Vocês sabem. Dentro da casa dele tem um umbral escrito assim: quer você acredite ou não, Deus está aqui. Entendeu? Ah, eu senti a presença de Deus, que bom, não senti. Ele continua estando. Não senti, Renata, eu fui fazer meu devocional e eu não senti nada. Eu estou lendo a Bíblia e não estou sentindo nada. Não interessa, Deus está ali. Qual o nome disso? Fé. É claro que alguns de nós teremos fé, como a irmã Luzinete, que vai chegar quando ele toca. Alguns terão. Outros não. Eu sou uma pessoa que não tem, irmão.
Às vezes não sinto nada, mas eu continuo porque eu sou ruim. Não interessa que eu não estou sentindo, eu sei que Deus está aqui. Entendeu? Ah, mas Deus está em silêncio. Não importa, Ele falou já na Bíblia, não precisa falar nada comigo. Se Deus nunca mais falar nada comigo, nunca mais tiver um sonho, uma revelação, um arrepio, não chorar mais, não importa. Ele já escreveu a palavra. Ele está, Ele é. Ele não depende. Para de ser menininho, menininha na fé. Vai ter vezes, irmão, que é uma delícia. Você vai ter sonhos, visões, labaredas, choro, meleca, maravilha. Só quem já sentiu sabe como é, maravilhoso, incrível. E vai ter vezes, e vou te dizer, a maioria das vezes não vai ser nada. Zero. Senhor, eu já te perguntei o que é para eu fazer nessa situação. Deus, sabe o que Deus quer? Quer que você tome a sua decisão. Porque em Romanos 8, 28, 29 e 30, o que ele fala? Todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Ele vai consertar o que você errar. Porque ele ama você. Ele decidiu se relacionar com você. Pode errar, tá tudo bem. Ah, mas eu não tenho certeza do que Deus falou. Irmão, vai, desfruta do teu relacionamento com ele. Descansa nesse Pai de amor. Ah, mas era para ter comprado roxo e eu comprei vermelho. Irmão, Deus vai conduzir, vai transformar, decide, tá tudo certo. Ah, mas eu não senti nada. Não vai sentir mesmo. A maioria das vezes não vai sentir. O que eu mais atendo em aconselhamento é porque eu não sinto mais a presença de Deus. Meu irmão, se você se guiar o seu relacionamento por como você se sente, você não fica casado, por exemplo. Porque tem vezes que a vontade é estar sozinho. Você não tem mais filho, porque às vezes você fica, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Senhor Jesus. Você não se relaciona. O que o Satanás quer fazer? Te isolar. Ele não quer que você se relacione. É tão mais fácil estar sozinho, porque sozinho a gente não briga, não tem problema, não, né? Mais fácil. Eu acho mais fácil, irmão. Morei 5 anos sozinha, muito mais fácil. Nossa. Irmão, o que nós temos feito com a presença do Senhor? Daí, Davi olha para aquilo, né? Ah, tá abençoando lá na casa, então não preciso ter tanto medo. Aí no versículo... Volta lá no 12 comigo. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá, com uma grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Não está escrito aqui, Davi sentiu uma grande vontade de dançar. Não está escrito, está dizendo que ele decidiu ir lá e pegar e dançar. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com grito de alegria ao som de trombetas. Continua comigo. Você sabe que Davi era casado com Mical, né? Mical, filha de Saul. Vamos continuar. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo. E deixa eu te contar uma coisa aqui. A gente faz isso com os pentecostais. A gente olha os vídeos dos penteca e ri. Davi entrou, Mical desprezou. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi havia preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer o sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, para cada homem, para cada mulher israelita da multidão. Ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Eu estou ficando com fome lendo. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, o que ele ia fazer? Abençoar a sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Eu imagino Mical falando: tava dançandinho por aí na frente de todo mundo.
Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor que me colocou em lugar de seu pai, deu uma sambada ali nela, e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Esse precisa ser o nível da nossa reação diante da presença do Senhor. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, nunca, nunca, jamais, em nenhum momento, até o final da sua vida, ela não teve filhos. Aqui não está falando sobre filhos, é a identidade de uma mulher. A mulher só tinha valor quando ela gerava filhos. Isso é quem era ela. Mical morreu, sua história morreu. Mulher não trabalhava fora, ela não tinha nenhum feito. Nada, zero. Porque tratou com desprezo a reação de um irmão na presença do Senhor.